Há momentos em que a tecnologia que usamos diariamente se torna uma ponte para o inexplicável, quando dispositivos familiares se transformam em portais para algo que não compreendemos. Meu nome é Gabriel Vance. Continuo documentando casos que desafiam explicações convencionais. O caso que compartilho hoje tem semelhanças perturbadoras com o incidente do centro comercial Riverside. Ambos envolvem pontos onde a nossa realidade parece fragilizada. Este é o edifício Aurora, construído em 2015 na região leste da cidade. E esta é Mariana Torres, uma profissional de marketing que se mudou para o apartamento 512 em janeiro deste ano. 3 semanas após sua mudança, os eventos começaram. O edifício Aurora é considerado um dos condomínios mais desejáveis da Zona Leste. Segurança 24 horas, sistema de câmeras modernos e uma ampla vista para o Parque Municipal. Mariana Torres, 34 anos, adquiriu o apartamento 512 após uma promoção significativa. Ela vivia sozinha e trabalhava principalmente em home office como coordenadora de marketing digital. Em 12 de fevereiro, Mariana recebeu a primeira ligação. O identificador mostrava seu próprio endereço, apartamento 512. Quando atendeu, ouviu o que parecia ser sua própria voz em uma conversa que ela nunca teve. Sempre fui cética em relação a coisas sobrenaturais. Trabalho com dados, com análises, vivo em um mundo racional. Quando recebi a primeira ligação, achei que era algum tipo de falha técnica. O identificador mostrava apartamento 512, que é meu próprio apartamento. Atendi, esperando ouvir um telemarketing ou algo assim. Mas o que ouvi foi perturbador. Era minha própria voz conversando com alguém sobre uma apresentação de trabalho. Dizia coisas como: os números do primeiro trimestre superaram as expectativas e precisamos focar na expansão para o mercado latino. O problema é que eu não tinha feito aquela apresentação ainda. Estava programada para 3 dias depois. E o mais estranho, quando realmente fiz a apresentação, usei quase exatamente as mesmas palavras que ouvi na ligação. Nos dias seguintes, recebi mais ligações. Sempre do mesmo número, sempre com o identificador, apartamento 512. E sempre contendo fragmentos de conversas que eu ainda não tinha tido, mas que acabavam acontecendo dias depois. Comecei a documentar data, hora, conteúdo da ligação, e então anotava quando a conversa real acontecia. A precisão era assustadora. Em uma das ligações, ouvi minha voz dizendo: tem alguém me observando da janela do 7º andar. 3 dias depois, estava na sala quando notei uma figura no prédio em frente, na janela exatamente do 7º andar. Parecia estar me observando através de binóculos ou uma câmera. Naquela noite, enquanto procurava algo no quarto, encontrei uma gaveta oculta em uma cômoda que veio com o apartamento. Dentro havia um pequeno pendente com um símbolo estranho, uma espiral invertida. Junto havia uma nota escrita à mão: não atenda às chamadas do 512. A caligrafia parecia estranhamente familiar. Decidi instalar um aplicativo para gravar as ligações, para ter evidências. Mas cada vez que eu recebia uma chamada e o app gravava, ao reproduzir depois, só havia estática ou silêncio, como se as palavras tivessem sido apagadas. O ponto de virada aconteceu na noite de 23 de fevereiro. Estava sozinha no apartamento quando recebi outra ligação do apartamento 512. Atendi e ouvi minha própria voz, em pânico, dizendo: tem alguém na sala. Ele está entrando agora. E então, enquanto ainda estava com o telefone no ouvido, ouvi o som da minha porta da frente sendo destrancada.
Estava completamente sozinha, todas as portas trancadas, mas ouvi claramente passos no corredor de entrada. Passos pesados, de alguém tentando ser silencioso, mas falhando. Me tranquei no banheiro e liguei para a segurança do prédio. Quando chegaram, não encontraram ninguém, mas a porta da frente estava destrancada, e eu tenho certeza absoluta que a havia trancado. Os seguranças revisaram as gravações das câmeras do corredor. Ninguém havia entrado ou saído, mas encontraram algo estranho nas gravações. Por cerca de 3 minutos, exatamente no momento em que ouvi os passos, a câmera do meu andar mostrou apenas estática. Decidi passar a noite na casa de uma amiga. No dia seguinte, voltei para buscar mais algumas coisas e notei algo que me gelou o sangue. Na mesa da sala, onde eu tinha deixado anotações sobre as ligações, havia uma nova anotação que eu não tinha feito. A mensagem dizia simplesmente: "Não volte". E o mais perturbador, a caligrafia era quase idêntica à minha. Quase, mas não exatamente igual. Como se alguém tivesse tentado imitar minha escrita. O relato de Mariana Torres me intrigou por diversos elementos que ecoavam casos anteriores que documentei, particularmente a presença do símbolo da espiral e a figura observadora. Minha primeira linha de investigação foi verificar a história do edifício Aurora e, especificamente, do apartamento 512. O edifício foi construído sobre o terreno onde antes existia uma antiga central telefônica dos anos 70. Uma coincidência interessante, considerando a natureza do caso. O apartamento 512 teve 3 proprietários anteriores a Mariana. O mais intrigante era a última moradora, Helena Weiss, uma professora universitária de física teórica, especializada em estudos sobre dimensões paralelas e teoria das cordas. Helena Weiss havia deixado o apartamento abruptamente, vendendo-o por um valor significativamente abaixo do mercado, com a condição de que a venda fosse concluída rapidamente. Não deixou endereço de encaminhamento. O pendente encontrado por Mariana é particularmente interessante. A espiral invertida aparece mais uma vez, assim como no caso Riverside. Em um de seus últimos artigos publicados, Helena teorizava sobre pontos de contato entre realidades paralelas, locais onde a barreira entre diferentes linhas temporais poderia estar mais fina. O mais perturbador é a localização do edifício Aurora em relação ao centro comercial Riverside. Ambos estão exatamente a 5 ou 12 quilômetros de distância um do outro. Consegui entrevistar Miguel Souza, segurança noturno do edifício Aurora, que atendeu ao chamado de Mariana naquela noite. O chamado da senhora Torres veio por volta das 23h40. Ela estava claramente em pânico, dizia que havia alguém em seu apartamento. Eu e meu colega subimos imediatamente. Quando chegamos, ela estava trancada no banheiro. Verificamos todo o apartamento, mas não havia ninguém. Todas as janelas estavam fechadas, não havia sinais de arrombamento, exceto a porta da frente estava destrancada. Ela insistiu que tinha trancado e eu acredito nela. A senhora Torres não parecia o tipo de pessoa que esqueceria algo assim. Checamos as câmeras imediatamente. Ninguém havia entrado ou saído daquele andar nas últimas 2 horas, mas houve aquela interferência estranha, bem no momento do suposto incidente. Nosso sistema é novo, nunca tinha apresentado falhas desse tipo. O técnico disse que poderia ser interferência eletromagnética, mas não encontrou a fonte. Tem outra coisa que não coloquei no relatório oficial. Quando verificamos o apartamento, notei que a temperatura estava vários graus abaixo do resto do edifício. Era fevereiro, então não deveria haver ar-condicionado ligado. E mesmo assim, estava gelado lá dentro. E tem mais uma coisa. A senhora Torres não foi a primeira pessoa a reportar anomalias naquele apartamento. A informação do segurança
abriu uma nova linha de investigação. Aparentemente, o apartamento 512 já tinha um histórico. Consultei registros de ocorrências e reclamações do edifício. Nos últimos 3 anos, houve 7 relatos oficiais envolvendo anomalias elétricas ou problemas de comunicação específicos ao apartamento 512. Os relatórios mencionavam interferência em dispositivos eletrônicos, problemas com o sistema elétrico e, curiosamente, 3 casos separados de chamadas fantasmas, telefones tocando sem ninguém na linha. A planta original do edifício revelou algo intrigante. O apartamento 512 está localizado exatamente sobre o que costumava ser a sala de equipamentos principais da antiga central telefônica. Durante minha investigação, recebi uma ligação anônima. A pessoa se identificou como ex-colega da doutora Helena Weiss na universidade. Helena não estava louca, como todos pensavam. Ela realmente encontrou algo que a fez abandonar décadas de ceticismo científico. Seus últimos estudos, os que a universidade se recusou a publicar, falavam sobre pontos de convergência temporal, lugares onde diferentes linhas de tempo podem se comunicar. Ela chamava isto de efeito telefone. Helena acreditava que em certos pontos, sob certas condições, alguém poderia receber ligações de si mesmo, de versões alternativas de si em diferentes linhas temporais. Geralmente de linhas temporais muito próximas à nossa, apenas alguns dias ou semanas à frente ou atrás. Ela vendeu tudo e desapareceu depois de receber o que chamou de aviso final. Nunca mais a vi, mas recebi uma carta dela, sem remetente. Dizia apenas: algumas versões de nós querem nos substituir. Nem todas as vozes que ouvimos têm boas intenções. Localizei Mariana Torres 2 meses após o incidente. Ela havia se mudado para outra cidade, mas concordou em me encontrar durante uma visita à capital. Mariana parecia diferente dos vídeos e fotos anteriores. Havia uma tensão constante em seu rosto, um nervosismo em seus gestos. As ligações pararam quando me mudei. Por um tempo, achei que tinha acabado. Mas então, comecei a receber mensagens de texto, do meu próprio número. A primeira dizia apenas: "Eu sei onde você está agora." As mensagens começaram a incluir detalhes sobre minha rotina diária, coisas que ninguém além de mim poderia saber, como se alguém me observasse constantemente, mas fosse invisível. 3 dias atrás, acordei com isso. Parece uma queimadura, mas forma um padrão. Vê? A mensagem mais recente veio esta manhã. Por isso concordei em encontrá-lo. Quem está fazendo isso? Como podem saber sobre você, sobre este encontro? Estou ficando louca? É isso. Está acontecendo agora. Mariana, não confie nele. O investigador não é quem diz ser. Olhe para seu reflexo. Olhe para seus olhos. Preciso ir. Não devia ter vindo. Por favor, não me procure novamente. Tentei contatar Mariana Torres novamente, sem sucesso. Seu número foi desconectado e seu último endereço conhecido já está ocupado por outra pessoa, que nunca ouviu falar dela. O caso do apartamento 512 permanece aberto. As evidências apontam para várias possibilidades, desde uma elaborada invasão de privacidade até algo que desafia nossa compreensão convencional da realidade. O mais perturbador é o vínculo com o caso anterior, o símbolo recorrente, os relatos de um observador e, principalmente, a sensação de que algo está tentando atravessar uma barreira invisível para nosso mundo. Há algo mais, algo pessoal, que não mencionei antes. As palavras na ligação final de Mariana, sobre meus olhos. Nos últimos dias, tenho notado pequenas discrepâncias. Momentos em que meu reflexo parece
ligeiramente desincronizado, mas isso são considerações para outra ocasião. O que aconteceu com Mariana Torres no apartamento 512? A explicação oficial, baseada nas evidências coletadas, está disponível agora. Clique para descobrir a explicação racional por trás deste inquietante caso. Mas para aqueles que desejam explorar possibilidades além das explicações convencionais, clique aqui para examinar uma interpretação que sugere que algumas ligações nunca deveriam ser atendidas. Qual versão da verdade você acredita? A escolha é sua.